Devocional Diário. É hora de ouvir a palavra. Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Hoje é quinta-feira e estou chegando com mais uma edição do Devocional Diário Novo Tempo, na Semana da Paixão de Cristo. Jesus comemora a Páscoa. Mateus capítulo 26, versículo 17 a 25, Marcos capítulo 14, versículo 12 a 21, Lucas capítulo 22, versículo 7 a 16. Jesus deu instruções aos seus discípulos acerca dos preparativos para a Páscoa. Ele indicou o cenáculo que serviria para a ocasião. Quando já estavam sentados a comer, Jesus falou aos 12 discípulos que o traidor estava com eles. Segundo, a ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 26 a 30. Marcos capítulo 14, versículo 22 a 26. Lucas capítulo 17 a 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 25. Na sequência dos eventos, Jesus realizou e deu instruções sobre a ceia. A partir dali, a ceia do Senhor deveria ser observada em lugar da Páscoa. Terceiro, Jesus lava os pés dos discípulos. João capítulo 13, versículo 1 a 20. O Evangelho de João é o único que registra esse episódio em que Jesus lavou os pés dos discípulos. Quarto, a conversa com Pedro. Mateus, capítulo 26, versículo 31 a 35, Marcos, capítulo 14, versículo 27 a 31, Lucas, capítulo 22, versículo 31 a 34, João, capítulo 13, versículo 36 a 38. Jesus avisou que diante dos fatos da sua prisão, o apóstolo Pedro iria negá-lo. Quinto, Jesus consola os discípulos. João capítulo 14, versículo 1, 16 e 33. Jesus consolou seus discípulos que estavam abatidos. Sexto, Jesus ora a favor dos discípulos. João capítulo 17, versículo 1 e 26. O Evangelho de João registra a oração de Jesus em prol de seus discípulos. Sétimo, Jesus no jardim do Getsêmani. Mateus capítulo 26, versículo 36 a 46. Marcos capítulo 14, versículo 32 a 42. Lucas capítulo 22, versículo 39 e 46. João capítulo 10, versículo 18 a 1. Jesus partiu para orar no lugar chamado Getsêmani. Esse lugar era um jardim no Monte das Oliveiras que Jesus frequentava com frequência. Lucas capítulo 22, versículo 39. 11º, Jesus é preso. Mateus capítulo 26, versículo 47 a 56. Marcos capítulo 14, versículo 43 a 52. Lucas capítulo 22, versículo 47 a 53. João capítulo 18, versículo 1 e 12. Os quatro evangelhos narram o momento em que Jesus foi preso. 12º, Jesus diante do Sinédrio. Mateus capítulo 26, versículo 57 a 68. Marcos capítulo 14, versículo 53 a 65. Lucas capítulo 22, versículo 54 a 66. João capítulo 18, versículo 19 a 24. Após Jesus ser preso, compareceu perante ao Sinédrio que buscava alguma acusação contra ele. 13º, Pedro nega Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 68 a 65. Marcos capítulo 14, versículo 66 a 72. Lucas capítulo 22, versículos 54 a 62. João capítulo 18, versículo 15. 18, 25 a 27. A sequência do texto também mostra o momento em que Pedro negou Jesus conforme havia sido avisado que ocorreria.
E nunca esqueça que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O nosso canal no YouTube é Devocional Diário Novo Tempo. Inscreva-se, comente, compartilhe, ative o sino de notificação. A qualquer momento estarei de volta com mais uma palavra de Deus para o seu coração. Até lá e fique na paz do Senhor. Devocional.